Olá, pessoal. Sou professora Ana Luísa Reale, professora de Processo Civil, mestre e doutoranda em Direito Processual Civil, professora há bastante tempo já, né? Enfim, estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre um assunto relativamente novo, né? No Falando Nisso, num dos nossos projetos semanais do NEAF, né? Bastante importante para todos nós. E a gente vai falar hoje sobre um assunto relativamente novo, enfim, que envolve o nosso novo Código de Processo Civil. Na realidade, o assunto não é totalmente novo, mas ele vem com uma roupagem diferente no novo Código de Processo Civil, que está para entrar em vigência. A gente contou com a aprovação do nosso projeto, né, da nossa lei, na verdade, esse ano, em março de 2015, e pelo menos, em princípio, há, né, ponderações sobre o início da vigência do novo código, mas pelo menos em princípio ele vai entrar em vigor em março de 2016, está muito próximo disso acontecer. Então acho que é importante a gente começar de fato a trabalhar alguns aspectos relevantes com relação ao novo Código de Processo Civil. E aqui eu separei um tema, né, coloquei até um desenho aí bem bonitinho e tal, dos envolvidos se cumprimentando e se, né, estabelecendo ali uma solução para o litígio mais amigável e tal. Acho que esse desenho, ele reflete o nosso tema, aqui o que nós vamos ponderar de modo rápido, enfim, dentro do tempo que a gente tem, que é, na verdade, o Instituto, ou os institutos, se a gente puder chamar assim, né, o Instituto da Conciliação e da Mediação no novo Código de Processo Civil. Então, acho que é importante a gente começar citando que o código vigente, que é o Código de 1973, ele não dá muita ênfase, na verdade, com relação a esses institutos. Então, a gente verifica em seu texto alguns artigos que se referem sobre a possibilidade de conciliação entre as partes no determinado litígio. Então, a gente tem, por exemplo, o artigo 125, inciso 4 do CPC, que nos coloca, né, a possibilidade de o juiz designar audiência de conciliação toda vez que ele entender viável para que um acordo aconteça num processo, ele vai poder designar essa audiência. É um artigo geral inserido no Código dentro dos poderes inerentes ao juiz, né? Nós temos também, por exemplo, o artigo 331 do CPC vigente, que se refere à audiência preliminar, onde ela, ser realizada, vai contar com uma primeira etapa de tentativa de conciliação. Ela não é uma audiência especificamente ou exclusiva para se conciliar as partes, né? Ela não tem unicamente esse propósito. Na verdade, ela é uma audiência de saneamento do processo, mas a primeira etapa dela, quando o juiz designar eventualmente essa audiência, ele vai tentar a conciliação entre os envolvidos, regulamentada pela própria lei. Então, o artigo 331 faz menção a essa possibilidade de conciliação. Já nós não temos dispositivos no Código de Processo que façam referência ao Instituto da Mediação, né? Isso, na verdade, tem mudado. Eu até citei para vocês que, além do novo Código de Processo, que eu vou acabar mencionando mais aqui, nós temos uma resolução do CNJ, que é a resolução de número 125, que vai falar da conciliação e também da mediação, e uma lei, na verdade, ela já foi sancionada, encontra-se em período de vacatio legis, né? Mas é a Lei 13.140, recente, fresquinha, né, de 26 de junho de 2015, que se refere ao Instituto da Mediação. Então, nós não temos no Código vigente regulamentação específica sobre mediação. A lei fala uma coisa ou outra sobre a possibilidade da conciliação, mas a gente verifica que o novo Código de Processo, ele coloca esses institutos da conciliação e da mediação em destaque. De fato, a gente tem uma seção específica no novo Código de Processo, onde o legislador fala especificamente sobre o mediador, sobre o conciliador e sobre as suas respectivas funções, quando é o caso de realização de um ou outro modo, né, de autocomposição dos conflitos. Enfim, a lei coloca em destaque, isso é fato, no novo Código de Processo, os institutos da conciliação e da mediação. Só que, na verdade, aí eu coloquei um tópico aqui, mudança de mentalidade, né?
para que de fato isso possa acontecer, acredito que nós vamos ter que mudar a nossa concepção, o nosso pensamento mesmo. Querendo ou não, a gente está muito acostumado àquela cultura do litígio, da sentença, da prolação de uma decisão proferida pelo juiz, resolvendo esses conflitos. Enfim, a gente está inserido nesse contexto, muito mais do que num contexto de conciliar, enfim. Muito embora a gente saiba, né, que é extremamente importante a conciliação e também a mediação nesse sentido, ou os métodos de autocomposição. Ali talvez esteja a verdadeira pacificação social, no sentido de que se existir uma conciliação, a título de exemplo, né, o autor abre mão um pouquinho do seu direito, o réu um pouquinho ali também, enfim, e os dois ficam relativamente contentes, vamos dizer assim, ali a gente tem muito mais uma pacificação social entre os envolvidos daquela relação do que em comparação a uma situação em que o juiz vai decidir a vida daquelas pessoas, vai prolatar uma sentença, por exemplo, de procedência, deixando o autor muito feliz e o réu muito chateado, muitas vezes, né? Então, a gente vai ter um contente, o outro nem tão contente assim, envolvendo aquela decisão que foi proferida e que resolveu aquela determinada questão. Então, nesse sentido, a importância desses institutos de autocomposição para o nosso sistema, né? E quando eu digo que o nosso legislador do novo Código coloca em destaque esses institutos, a gente pode até citar que o procedimento comum criado pelo legislador do novo CPC tem como a primeira etapa desse procedimento uma eventual audiência de mediação ou de conciliação, né? O que eu quero dizer com isso? Hoje nós não temos essa possibilidade. Hoje nós temos regulamentados pelo Código vigente procedimentos especiais e procedimento comum, né? Se a sua ação não tramitar eventualmente por um procedimento especial, ela vai tramitar pelo comum, pelo menos em princípio. E o nosso comum hoje, ele é dividido em procedimento comum ordinário ou sumário. A gente vai verificar se é caso de a nossa ação tramitar pelo sumário, se não for, ela vai tramitar pelo procedimento ordinário. No novo Código de Processo, continua havendo essa ideia de procedimentos especiais e procedimento comum, né? Nesse mesmo sentido, se a sua ação não for tramitar pelo procedimento especial, ela vai correr pelo procedimento comum. Só que o legislador revoga o procedimento comum sumário, conhecido hoje como procedimento comum sumário, e também o ordinário. Ele cria um outro procedimento, que é um procedimento único, que ele chama de comum, e que começa, como regra geral, com a designação de uma audiência de conciliação e de mediação. Isso é muito relevante, é diferente do que a gente tem hoje, né? Então, é importante deixar claro aqui. A lei coloca de modo expresso que em 2 ocasiões não teremos essa audiência. E aí a parte já vai ser citada, ela já vai ter oportunidade de apresentar defesa mesmo, né? Porque pelo novo código ela é citada a comparecer à audiência de mediação, conciliação, enfim. Então, a lei nos coloca 2 situações em que ela não vai se realizar. A primeira é quando as partes, de modo expresso, declararem que não desejam a designação dessa audiência. E a segunda são nos casos em que o direito não admita a autocomposição. Então, nessas 2 hipóteses, essa audiência não vai acontecer, mas, em regra, pelo que a lei nos estabelece, nós vamos contar na primeira etapa desse procedimento comum com essa possibilidade de uma audiência de conciliação e mediação. Nós vamos ter que mudar a mentalidade nesse sentido. Todos nós, né? Eu citei aqui o artigo 2º do novo Código de Processo, especificamente sobre essa questão. Então, só para a gente poder inaugurar esse assunto, né? O caput do artigo 2º nos coloca assim: o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei, regra que a gente já conhece relacionada ao nosso processo. Aí vem o parágrafo 2º, que diz assim: o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. E o parágrafo 3º, né, a conciliação e a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Então, olha, na verdade, nós temos no texto sancionado já do novo CPC, uma ideia de que todas as pessoas envolvidas nesse determinado litígio precisam estimular que a autocomposição se realize sempre que dentro do possível. Então, nós vamos ter que mudar um pouquinho essa mentalidade, partindo mesmo de uma cultura vinculada ao litígio, vinculada à prolação de uma sentença,
para essa cultura da pacificação, da autocomposição, da conciliação, da mediação envolvendo as partes de um determinado conflito, né? Nós vamos falar um pouquinho já sobre esses institutos. Cito também o artigo 165 do novo CPC, e aqui vários são os dispositivos que o novo código trabalha a ideia desses métodos de autocomposição. A gente vai pincelar alguns deles aqui, e o 165 é bastante relevante porque ele nos coloca assim, né? Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Parágrafo 1º. A composição e a organização dos centros serão definidas pelo respectivo tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça. Então, acabei citando também o 167 do novo CPC, que fala sobre essa mesma questão. Então, é importante citar que a lei regulamenta a criação desses centros judiciários de solução consensual dos conflitos, que, na verdade, vai possuir a função de cadastrar esses conciliadores, esses mediadores, né, que serão recrutados, vamos dizer assim, por meio de concursos públicos, né, pode haver concurso nesse sentido, por meio de convênios que venham a se estabelecer com empresas privadas nesse sentido. A gente vai poder também contar com pessoas que venham a atuar como mediador e conciliador por meio de cursos de capacitação, enfim. Então, nós vamos ter regulamentação nesse sentido. Mas o que precisa ficar claro aqui é a ideia de capacitação desse profissional de maneira adequada, uma qualificação mais adequada para que ele possa desempenhar bem a sua função, né? A lei também coloca de modo expresso que esse profissional que vai atuar como mediador ou como conciliador, ele não precisa ser formado em direito, necessário que possua curso superior, mas não necessariamente o curso de direito. Às vezes a gente verifica mesmo que aquele que está inserido nessa cultura do direito tem uma dificuldade maior nessa ideia da autocomposição. Talvez pelo que eu disse há pouco, porque a gente estuda e a gente, enfim, está mais inserido nessa ideia do litígio. Outros profissionais, cito a título totalmente exemplificativo, de repente psicólogos, assistentes sociais, que já estão acostumados a lidar com situações mais específicas pessoais, né? Relações interpessoais, enfim, possam desempenhar brilhantemente a função, às vezes até de modo mais adequado do que um próprio profissional da área jurídica. Então, não há regra com relação a isso, mas é importante que a gente pontue. Eu coloquei aqui no slide também as vantagens desses métodos de autocomposição. E aí eu coloquei 3 vantagens, a gente pode citar. A qualificação do conciliador e do mediador, porque nós temos ali a ideia de que o juiz não é treinado muito para conciliar e mediar, e de repente essa função, né, belíssima, possa ficar comprometida pela sua inexperiência ou pelo seu não hábito com relação a isso. A gente vai ter um conciliador e um mediador mais trabalhado, qualificado para isso, talvez ele realize o ato num sentido mais interessante, né? Uma improbabilidade de acusação de pré-julgamento, e isso também tem relação com a outra vantagem que eu pus por fim, que é o caso do incentivo à revelação de dados, porque as partes expõem a sua situação numa sessão de conciliação ou de mediação, né? Quando elas não estão na presença do juiz, isso pode se tornar muito mais fácil para elas. Nesse sentido, incentiva-se a revelação de dados, porque não é o juiz que vai julgar. Então, ela não fica com receio de expor a sua situação, de contar com o julgamento do judiciário em relação àquela questão que ela está expondo, ela está abrindo a sua vida muitas vezes. Então, como a gente vai ter um outro profissional atuando nessa resolução desse conflito, pode ser que ela fique mais à vontade e aquilo flua de uma maneira mais adequada. Existem algumas, acho que a desvantagem, acho que a gente nos prós e contras, né? Acho que os métodos de autocomposição são muito mais vantajosos do que desvantajosos aos envolvidos, mas a gente talvez precisa só pensar nesse aspecto estrutural mesmo. Vamos ver como é que o nosso Estado vai se aparelhar para receber essas regras novas, especificamente as regras do novo Código de Processo nesse sentido, né? Porque parece-me que a demanda vai ser grande nesse aspecto.
Então, rapidamente, falando sobre o conciliador, a gente tem aqui que ele é uma pessoa capacitada, enfim, para o ato, e que ele deve atuar preferencialmente em casos em que não existe vínculo entre as partes. Na realidade, as partes estão ali, vinculadas, elas estão envolvidas numa determinada situação em razão daquele determinado conflito. Então, elas não possuíam vínculo anterior, muito provavelmente não irão continuar nesse vínculo, elas só estão ali em razão daquele conflito. Então, o conciliador vai atuar, vai esclarecer os pontos do litígio, vai sugerir soluções para o litígio para que ele, de fato, se resolva, né? A gente tem essa descrição no próprio artigo 165, parágrafo 2º, que diz assim: o conciliador que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Então, na verdade, preferencialmente, ele vai atuar quando as partes de fato, estão ali vinculadas em razão daquele conflito que surgiu e podem sugerir, inclusive, soluções para o deslinde daquela determinada questão para que as partes possam chegar a um acordo. A mediação já é um pouco diferente, por isso ela é muito mais demorada, por exemplo, do que uma conciliação. Uma sessão de mediação demora muito mais do que uma sessão de conciliação. Então, nós temos a atuação do mediador, regulamentada pela lei, onde ele vai atuar preferencialmente nos casos em que há vínculo anterior, por isso há um cuidado maior envolvendo o Instituto da Mediação. As partes são vinculadas já e vão continuar vinculadas, não foi o litígio especificamente que uniu essas pessoas àquela situação, então a gente pode citar relações de família, relações entre vizinhos, né? Já há um vínculo entre essas pessoas, uma relação familiar, o vínculo vai permanecer, né? E a gente tem um litígio que envolveu essas pessoas. Mas o vínculo entre elas vai permanecer, vai continuar, então o mediador vai agir com maior cuidado nesse aspecto, né? Nesse sentido, a lei coloca que ele não vai propor soluções. É claro que ele vai também fazer apontamentos para que as partes compreendam aquela determinada questão. Mas por elas próprias, é que vão chegar a uma determinada solução. Então, o mediador, ele não vai propor solução. Na realidade, ele vai apontar as questões que envolvem a causa daquela determinada situação. Isso é um ponto importantíssimo que distingue, inclusive, a mediação da conciliação, que é a ideia de que o mediador não vai no conflito. O conflito pouco importa para ele, ele vai na causa. Então, ele vai tentar expor às partes, aos envolvidos, os motivos, né, o que de fato aconteceu entre elas para que aquele conflito tenha surgido. Então, ele ataca a causa, ele expõe esses pontos relacionados ao que de fato aconteceu, envolvendo aquela situação, para que as partes possam chegar a um bom senso, né? Por isso a gente não fala muito que há uma ideia de sucumbência recíproca, um deixa de lado um ponto, parte do seu direito, outro. Na verdade, não. Porque o litígio não importa muito para o mediador. Na realidade, ele vai, diferentemente do conciliador, ele vai na situação específica tentando fazer com que as partes, por elas possam chegar a uma determinada solução, né? Era isso que eu gostaria de pontuar com relação a esses institutos da mediação e da conciliação. Existem outros tantos aspectos que são relevantes, mas, para o momento, acho que era isso que eu gostaria de apontar e frisar novamente essa ideia de uma mudança de postura mesmo, né? Para que isso possa pegar, vamos dizer assim, num termo mais popular, para que isso possa fazer parte das nossas vidas, enfim, a gente precisa mudar um pouquinho o modo de pensar, que o processo é a melhor saída, que o litígio é a melhor solução, que o juiz precisa resolver o conflito. Às vezes vai ser o caso mesmo, e talvez na maioria das vezes ainda, até que a gente possa mudar essa postura, esse comportamento nesse sentido, mas existem muitos fatores benéficos relacionados ao Instituto da Autocomposição. Então, era isso que eu gostaria de pontuar. Obrigada pela participação de vocês e até uma próxima, num próximo projeto semanal do NEAF. Até em breve. Muito obrigada.